E aí? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao vlog diário do Nintendo, naquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas essas coisas. Então eu vou no meio desse métier malucão aí, 100% edição, sem corte, sem porcaria nenhuma, né? Ah, eu tô feliz porque eu reencontrei meus brincos. Estava lá no centro, na casa da avó Maria Rosa. Geralmente quando a gente vai começar com os trabalhos, né? Eu tiro anel, brinco. O anel eu tiro, não é por nada, né? Ah, metal influencia na incorporação. Não, não é nada disso não. Eu tiro os anéis porque eu toco atabaque, então eu não quero deixar meus anéis quadrados, né? Porque são caros. E os brincos a gente tira na casa da avó Maria Rosa pra evitar de chegar, às vezes, né, uma pessoa da assistência, por exemplo, que tá começando a desenvolver incorporação, essas coisas todas, às vezes no mexer de cá pra lá, pegar a orelha sua sem querer, acabar arrancando um pedaço, saca? Então a gente tira, eu tiro. E aí eu deixo eles num vasinho que fica do lado do atabaque, assim. Esqueci, mas quem se importa, né? Era só uma catarse. Vamos para as perguntinhas, hoje eu não tenho recado nenhum. Vamos para as perguntas. Fala, Nino, beleza? Beleza, você? Você acredita que algum tipo de magia pode ser usada para viajar no tempo e ou para teletransporte? Não. Tem alguma coisa que a gente pode considerar, extrapolando bastante, que seja um teletransporte, que é o fenômeno de bilocação, né? Você, em tese, você conseguiria estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então você vai ser bem difícil, tá? Viaja aqui comigo na maionezinha aqui. Você colocaria sua mente num lugar enquanto ela está aqui. Então o Nino estaria aqui e na casa do João ao mesmo tempo roubando pão. A gente pode considerar um fenômeno de teletransporte. Também tem o tal da viagem astral, que seria também um fenômeno de teletransporte, mas são coisas que são bem difíceis de crer, assim, né? Eu já fiz algumas, já falei algumas vezes, eu já fiz algumas... a Ana colocou uma música agora eu não vou conseguir falar, você quer ver? Eu já fiz algumas vezes a projeção astral, né? Sempre que eu faço a projeção astral, a ida da projeção astral, na hora que eu volto, eu trago alguns elementos da onde eu tava pra ver se eu tava mesmo, sabe? Eu uso geralmente viagem astral pra ir tratar paciente que não pode estar no terreiro ou no círculo mágico onde eu tô. Então, sei lá, a pessoa tá na UTI, eu não posso ir lá, nem a pessoa vir cá, né? E aí o solicitante vem, sei lá, aí eu faço uma viagem astral até o quarto da pessoa. Só que quando eu volto eu sempre tento falar alguma coisa que eu vi lá no quarto, alguma coisa pontual, pra ver se eu realmente fui, se não foi coisa da minha cabeça, sabe? Agora viajar no tempo não dá não. Dá pra viajar no futuro, isso nem é tão difícil, é só se chegar perto da velocidade da luz. Nino, tem um camarada meu que ele também é ocultista e pratica magia junto comigo, mas ele tá vindo do nada falando que Deus... Eu não acredito em Deus. Falando que ele vai punir a gente e ele fica com medo da ira de Deus. Ah, ok, o seu amigo vem falar pra você de Deus, mas você não acredita em Deus. Meu Deus, eu falei pra ele que se ele só vai ser cristão por medo de Deus, isso não é viver com medo do seu Deus. E só segui-lo por medo, queria saber o que você acha disso. Eu acho bem difícil de ler. Desculpa. Gente, às vezes eu dou uma zoadinha assim em vocês, mas é pra incentivar vocês a me provar que vocês estão errados, que eu tô errado, tá? Deixa eu ver se eu entendo aqui. Nino, tem um camarada meu
que ele também é ocultista e pratica magia junto comigo. Mas ele tá vindo do nada falando de Deus, deve ser. E você não acredita em Deus. Ok. Falando que ele vai punir a gente e ele fica com medo da ira de Deus. Eu falei pra ele que se ele só vai ser cristão por medo de Deus, isso não é viver com medo do seu Deus. É só segui-lo por medo. Tá, eu vou pular a sua questão, tá? Não por nada, não é porque ela tá mal escrito, eu entendi o que você quer falar. Você tá falando pro seu amigo que pratica, que também é ocultista e pratica magia com você, sei lá que magia que vocês praticam aí, mas que ele tá falando de Deus e você tá falando que ele fala que Deus vai castigar, etc e tal, que você tá falando que seguir Deus porque ele vai castigar não é uma forma de seguir Deus, né? Porque seguir Deus por medo não é uma coisa legal, é isso que você tá falando, né? Cara, eu não vou responder isso aqui não, velho. Porque isso daqui parece muito que você tá procurando o meu aval pra alguma coisa. E eu não sou desses, tá ligado? Eu acho que essa discussão entre vocês... Mano, se o cara tá vindo disso e não tá gostando da história, para de praticar magia com ele. Eu não sei o que vocês fazem de magia junto, gente, de verdade. Mas para de praticar magia com ele, velho. Fácil. Boa tarde, Nino, o que você acha sobre a fraternidade branca, os mestres ascensionados, gratidão, aprendi muito com você. Gente, é muito interessante que essa fraternidade branca, ela pula aqui no nas minhas questões de mês em mês, né? Muita gente pergunta ou da fraternidade branca, ou do raio violeta, essas coisas todas aí, né? Eu acho sim que existe uma série de espíritos com uma certa evolução muito superior à nossa. Vamos supor assim, ó, temos a humanidade, é lógico que eu tô supondo, eu tô generalizando, tá? Porque não dá pra gente colocar a humanidade num patamar 1 de evolução, tá? Alguns estão em 2, alguns estão em 0, alguns estão em 3, alguns, sabe? A gente varia bastante aqui. Mas supondo que todo mundo aqui, os encarnados, estão no grau 1. Os guias estariam no grau 2. Os guias velhos, que geralmente se usam nos terreiros de umbanda mais tradicionais, mais periféricos, que eu costumo chamar, né, que são umbanda de nação, essas coisas todas, que seriam os guias, que são chefe dos guias, seriam o 3, né? Humanidade 1, guias 2, guias velhos 3, os orixás estariam no 4, se orixás para vocês forem entidades, né? E esses mestres ascensionados para mim estariam no 5, tá? Ou no 4, junto com os orixás. O fato é que também depende de cada um entende como tal. Mas é só para ilustrar para vocês que eu acho que mestres ascensionados são caras que estão muito além da gente, né? Assim como os mestres de algumas ordens astrais. Por exemplo, o Ramatiz, né? O Ramatiz é uma ordem astral, onde vários espíritos se agrupam e assumem o nome Ramatiz. Então, na verdade, Ramatiz, ele pode ter sido um espírito um dia, mas hoje em dia ele é uma ordem, né? Assim como o Grande Oriente. Não o Grande Oriente místico, né? Que é a escola que eu fundei aí. Mas o Grande Oriente, que várias, tipo a maçonaria utiliza o Grande Oriente, não sei o que lá. É uma escola mística onde espíritos se unem, espíritos mais evoluídos se unem para praticar o conhecimento, né? O cerne do encontro desses espíritos sempre é praticar o conhecimento de alguma forma. Praticar o conhecimento no sentido de expor, talvez, ou planejar tudo aquilo que eles conseguiram aprender ao longo de sua caminhada, que é mais longa, por isso que eles estão muito mais à frente, né? Algumas dessas escolas têm como missão também, ou como objetivo, etc e tal, como prática do conhecimento, propagá-lo. Seria como os cientistas divulgadores de ciência, sabe? O Neil deGrasse Tyson, o Stephen Hawking,
o Dawkins lá, que é o... Então todos eles têm a missão de transmitir conhecimento. Então imagina assim, ó, imagina que... imagina a ordem do Grande Oriente Místico, tá? Eu vou pegar o de baixo para explicar o de cima. A ordem do Grande Oriente Místico. Tem o Nino, né? Na verdade tem um corpo de mestres ali. Nós nos unimos e fizemos a ordem do Grande Oriente Místico, né? Com o intuito de quê? De propagar conhecimento. Então, a gente falou assim, olha, a gente já tem aí um certo tempo de vivência, cada um tem sua... né? Eu tenho lá meus 10 anos de ocultista, de prática de magia, a Ana tem 15 anos aí de trato com... 15 anos, não, quase 20 anos de trato com o espírito, do mundo espiritual, essas coisas todas. Tem um Home, tem um Paulão, tem um grande filósofo. Juntamos todo mundo e falamos, vamos fazer a Ordem do Grande Oriente Místico. Aí várias pessoas começaram a se agregar, que são os iniciados, né? E agora os iniciados estão propagando conhecimento. É o que acontece com essas ordens, como por exemplo a Fraternidade Branca. Então um grupo de espíritos se une para propagar conhecimento. Aí vários espíritos iniciados se unem abaixo dele e começam a propagar conhecimento também. Só que assim como os iniciados da Ogum fazem, esses espíritos que estão abaixo, os iniciados, têm suas próprias interpretações das informações que os mestres têm, né? Então os meninos da ordem, por exemplo, eles já estão produzindo texto. Aliás, eu estou em falta pra caramba com eles, porque eu não estou mais pondo texto por falta de tempo, de organização, na verdade, minha. Mas eu vou mudar. Então eles estão produzindo texto, estão produzindo vídeo, estão colocando isso. Que inferno. Cada um a seu modo. Alguns dos textos que eles produzem, alguns dos vídeos que eles produzem, o Paulo, por exemplo, Paulo Raul, produziu um vídeo sobre magia para crianças muito bom. Alguns dos textos e vídeos que eles produzem são inclusive melhores do que eu produziria, assim como esses mestres. Então a Fraternidade Branca é isso, é um corpo de espíritos que tem um conhecimento alto aí, que juntou outros espíritos e estão propagando conhecimento, assim como o Ramatiz, assim como o Grande Oriente, etc e tal. Agora, cuidado com isso, tá? Porque assim como acontece com várias outras coisas, tem muita gente que perverte esse esquema todo, tá? Não perverte no sentido de deixar mal, mas perverte no sentido de pegar a informação ou propagar uma informação como se fosse da Fraternidade Branca. Assim como tem gente que faz isso da Ramatiz e do Grande Oriente também, tá? Então você vê muita gente hoje em dia falando que faz contato com um mestre ascensionado X, que incorpora, que psicografa, que intui, que sei lá o que do mestre ascensionado X. E aí quando você vai ler a informação é pura baboseira, né? Geralmente, algumas vezes a pessoa está tão interiorizada na própria maluquice que ela realmente acredita que está entrando em contato com alguém assim. Assim como algumas pessoas, por exemplo, estão tão integradas na sua maluquice que acreditam que incorporam o próprio Lúcifer, sabe? E tem gente que é enganada mesmo. Tem outro espírito que chega lá e dá a mensagem que ele quiser e acha falando que é o mestre do raio cor-de-rosa. Então muito cuidado com o que vocês veem nisso aí, tá? Nino, ouvi alguns relatos que as magias não funcionam nos magos. Poderia explicar melhor isso? Cara, geralmente os magos eles têm as suas seguranças. É assim, ó. Uma vez eu falei isso aqui, eu falei no Facebook, na verdade, e até deram nomes pra isso, tá? Eu não tô falando em particular de ninguém. Mas é assim, algumas pessoas, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que trabalham, por exemplo, em terreiro, ou que trabalham com a mediunidade, alguma coisa assim, que acham que são experts da mediunidade, experts do mundo espiritual, não sei lá,
Mas aí você vai ver o dia a dia da pessoa e o tempo inteiro tem espírito na casa dela, o tempo inteiro tem gente bagunçando na casa dela, o tempo inteiro tem voz na casa dela, o tempo inteiro tem não sei o que na casa dela. Isso demonstra desconhecimento, né? Porque assim, ó, imagina nós aqui, né? Nós três trabalhamos, né? A Bibbles não diretamente, porque ela é criança ainda, é adolescente, e a gente não permite o trabalho direto de adolescentes, porque a gente entende que tem que fazer muita merda ainda para aprender coisa. Mas a Ana e eu, a Ana chefia um trabalho espiritualista, né? Ela é líder do Centro de Assistência Espiritual Casa Ava Maria Rosa. Eu sou líder da Algon, da Escola do Grande Oriente Místico, onde não tem trato com o espírito diretamente, mas a gente acaba tratando de uma forma ou de outra com energia, com isso, com aquilo. E dentro desses, a gente tem a Casa da Avó há 7 anos, está fazendo 7 anos esse ano. Né? Eu tenho 15 anos de Umbanda, a Ana tem 20 anos de Umbanda. Ou seja, a gente tem 15 anos, no total aí 20 anos de lida com o mundo espiritual. A gente tem um pouco de experiência com isso. Essa experiência você só adquire no trabalho, tá? Não adianta você ler livro, ler apostila, conversar com pessoas. A tarimba do trato com espíritos, você só adquire no trabalho. E esse trabalho ele tem que ser sempre acompanhado de um superior, que é a história do mestre que eu sempre falo aqui, né? A Ana, antes de abrir a Casa Ava Maria Rosa, ela foi, sei lá, 13 anos, 14 anos trabalhadora num terreiro, né? Ela tinha até um grau alto hierárquico lá. Por que você tem que ter um superior? Para a pessoa apontar o dedo para você e falar quando você está bilolando da cabeça, né? Quando você está deixando o X por Y, essas coisas todas. Mas tudo isso para falar o quê? Quando a gente tem tarimba nesse negócio, a gente sabe se proteger. Entendeu? A gente sabe fazer as defesas necessárias para que coisas ruins não aconteçam. Então, por exemplo, algumas pessoas até podem falar: Nino, mas vocês não estão lá para ajudar, inclusive os espíritos? Estamos, claro que estamos. Mas tem hora e lugar. Gente, peraí, tô falando um assunto sério aqui. Tuti, peraí. Tem hora e lugar para tudo, né? Porque senão a nossa vida vira uma bagunça, né? A gente tem que trabalhar, a gente não vive de trato espiritual, né? A gente acha que você ganhar dinheiro com atendimento espiritual eu não condeno quem faça. Você está livre para fazer o que você quiser da sua vida. Mas para nós, nossa moral não permite que a gente trate, que a gente ganhe por isso. A gente tem nosso trabalho, né? O aluguel, por exemplo, da Casa Ava Maria Rosa sai do meu bolso e do bolso da Ana. A gente nem pega dinheiro dos filhos, dos médiuns da casa para isso. Né? O dinheiro dos médiuns da casa é para os víveres que a casa usa, água, luz, vela, essas coisas todas que a gente compra lá. O dinheiro do aluguel do imóvel sai do nosso bolso. Justamente para a gente não perverter. Porque qual que é o problema, né? Agora vai virar uma divagação. Qual que é o problema? Sempre que a gente mexe... Para! Sempre que a gente mexe com dinheiro, há um grande perigo da gente ser levado pela vaidade, pelo ego, né? Pela necessidade de mais dinheiro. E aí a gente acaba inventando desculpa. Por exemplo, né? Imagina que tem uma casa que tem um terreiro de Umbanda que tem uma loja de erva, né? Dentro do terreiro tem uma lojinha de erva. Essa loja de erva começou com muito bons propósitos, né? Ah, não, vamos só deixar umas ervinhas ali, porque vai aqui dar um banho, uma defumação, não sei o que lá. Receita, um banho, uma defumação, já tem ali pro filho comprar, né? Pro assistente comprar, já facilita o trabalho dele, não sei o que lá. Perfeito. Aí de repente todos os guias começam a receitar em todos os atendimentos um banho de erva. E aí de repente o banho de erva já vira um negócio. A próxima leva de médiuns que vai entrar já entra sabendo que toda vez é receitado um banho de erva. E aí ele começa a receitar meio que por osmose, sabe? Até uma hora que vai ser obrigatório receitar erva. E aí você já não sabe mais se a pessoa está receitando erva porque o guia realmente falou, ou se o médium passou na frente e receitou o banho de erva para fazer a lojinha movimentar e isso dá dinheiro para casa. Entende? Dinheiro é um negócio difícil. Então a gente não gosta de misturar essas coisas aí não.
A gente cobra mensalidade, porque a troca tem um valor místico aí, mas a gente prefere arcar com alguns custos a gente mesmo. Bom, tudo isso para falar o quê, né? Quando a gente sabe o que está fazendo, efetivamente, a gente sabe se proteger de algumas coisas, né? Então a gente lida com espíritos o tempo todo, mas aqui em casa não. Entendeu? Aqui em casa não entra. Por quê? Porque a gente sabe fazer as defesas necessárias, a gente sabe se proteger, a gente tem as nossas, que vocês chamam de firmeza aí, né? A gente tem nosso círculo de proteção aqui renovado o tempo inteiro. Então a gente sabe, quem sabe o que está fazendo, sabe também se defender. Então a magia não funciona no mago, porque o mago sabe se defender da magia. É isso só, tá? Assim como dificilmente dificilmente, tá? Um pai de santo, por exemplo, pega um carrego, né, como se geralmente fala, porque ele sabe se defender disso. Pega um obsessor porque ele sabe se defender disso. É isso. É bem fácil, né? Mas acho que foi uma divagação legal. Tio Nino, eu também acredito na reencarnação, mas me bateram duas dúvidas a respeito. Primeiro, você acha que seria possível reencarnar em outro planeta? Diz o Espiritismo que sim, tá? Eu não tenho opinião a respeito. Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é bem plausível que exista vida em outros planetas aí nesse universo gigante que a gente tem. E o Kardec fala que os planetas têm diferentes níveis de evolução, assim, né? O planeta também evolui. Então, se a gente for evoluir mais rápido que o planeta, a gente vai para outro planeta, etc e tal. Ou um animal, tipo um cachorro. Eu acho que a gente sempre vai, mas nunca vem, tá? Ou seja, existe uma linhazinha de tempo aí, que eu não vou falar ela inteira, mas os animais estariam um passo antes do humano, né? E o humano está um passo antes de X coisa. Então a gente um dia passou por animal e agora é humano. A gente nunca voltará como a metempsicose sugere. A gente sempre vai pra frente, eu acho. Então você nunca será um cachorro. Você já deve ter sido, sacou? 2. Se o objetivo da reencarnação é aprendizado, não seria mais fácil voltarmos já com os conhecimentos da vida anterior? Como, por exemplo, sabendo ler e escrever, matemática, assim o tempo na Terra seria otimizado para aprender coisas novas. Cara, eu acho que não. Sabe por quê? Dá uma olhada no seu Facebook. Vê se as pessoas aprenderam mesmo. Mal sabem... A gente aqui mal sabe ler e escrever, tá? Se você viesse com os aprendizados da sua vida anterior, você ia vir cheio de preconceito, de certezas falsas, de incongruências, tudo que a gente tem hoje. Não é bom. Você não ia conseguir colidir ideias. Na verdade, segundo o que o Espiritismo diz, a gente faz essa colisão de ideias lá pela adolescência, né? O espírito até a adolescência, até a fase trickster, digamos assim, ele tem o corpo dominando o espírito, né? Eles falam que o espírito não está 100% grudado ao corpo ainda, não é 100% dono do corpo. Então é o tempo que você tem para pegar as informações dos seus pais, por exemplo. Aí quando você chega na fase trickster, o espírito realmente se fixa, então toda a sua memória intuitiva, né, a sua memória inata, as coisas que você realmente aprendeu em outras vidas, vem de uma forma um pouco mais forte. E aí essas ideias se colidem, o que você aprendeu agora e o que você já tinha aprendido, elas se colidem e por isso que dá toda aquela confusão da adolescência. Então eu acho que não, cara, eu acho que ia ser completamente inútil. Na verdade a gente já traz algumas coisas da vida passada, coisas de caráter principalmente, tá? Você pode ver que apesar do que algumas pessoas falam, criancinhas são inocentes, não são não. As crianças já têm suas personalidades e algumas crianças são até cruéis, né? O Nietzsche já falava que as crianças nascem más, né? As crianças podem sim ser cruéis, tá? Bebezinhos inclusive. Pode ver, criança já vem cruel, já pode vir com traços racistas, já podem vir com... Isso é pesquisa, eu não estou chutando isso, tá? Já pode vir com uma série de caracteres, inclusive homoafetividade, uma série de questões a gente já traz inato. Então não é um esquecimento 100% que a gente tem não, tá? É isso.
24 minutos, já foi tempo pra caramba. Eu vou tomar café com a minha esposa e com a minha filha, se elas estiverem lá ainda. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Amanhã estarei no Rio, na última aula da Egon in Real. Egon in Real. E eu gostaria de pedir um negócio pra quem tá aqui assistindo e está no Rio e gostaria de levar a Egon, que eu fosse aí pro Rio de Janeiro. Tem bastante pessoa interessada, tá? Eu vou na maior boa. Eu só preciso achar um lugar aí. Eu não tenho um lugar fixo aí no Rio, eu não aluguei um imóvel. Até porque isso encareceria a mensalidade de vocês. E não é meu intuito. E o lugar que eu estou agora é de um parente, de um irmão, se não me engano, de um dos alunos. Então eu não acho legal a gente continuar usando esse lugar. Eu acho que até a pessoa cederia, tá? Mas eu não acho bacana a gente usar um imóvel de uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso pra fazer, sabe? Eu acho que não tem nada a ver. Então, se vocês encontrarem um local aí, entra lá em contato comigo, lá no grupo do canal mesmo, e a gente vai se conversando, beleza? Aliás, mesma coisa pra quem tá em Brasília, que já tá me chamando, pra quem tá em Mato Grosso, que já tá me chamando, que já tá em Salvador, que também já tá me chamando. Eu só preciso de duas coisas, gente. Que vocês encontrem pessoas o suficiente pra fazer uma vaquinha pra pagar a passagem, tá? Eu não cobro nada, mas pagar a passagem é legal. E um lugar pra fazer isso. Pode ser uma sala da casa de alguém, eu não me importo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.